Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª edição da série Perguntas e Respostas. Hoje é dia 17 de agosto de 2023 e vamos aproveitar aqui para fazer uma propaganda aí. Nós começamos esta semana, começa hoje, na verdade, a Constru Expo em Atibaia. Então aí, ó, pessoal que é da região aí de Atibaia, né, das cidades vizinhas aí, é uma oportunidade bem legal de conhecer um pouco mais sobre o tijolo ecológico e várias outras áreas aí da construção civil, né, é uma feira bem completa, tá? Então, ó, vai de 17 a 20 de agosto, tem uma série de palestras disponíveis lá. Depois vocês entram aí no site, né, construexpo.com.br, aí façam a inscrição. Aqui foi o evento passado, né, ó, aqui o stand da nossa amiga Simone, lá da Urban Eco House. Tem uma série de stands aí. Teve lá também na última edição o Leonardo, lá da LN Tijolos. Um abraço aí a todos. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem aí essa semana, né, para quem estiver próximo aí na região. É bem bacana essa feira, tá? Eu quero ver se até sexta-feira eu consigo dar uma passada por lá e prestigiar lá o pessoal lá, tá bom? Vamos lá para nossa pergunta, para as nossas perguntas e respostas. Vamos começar aqui dessa semana, agradecendo aí a toda a interação do pessoal aí. Maurício aqui, sempre excelentes conteúdos, muito obrigado. O Ângelo sempre prestigiando a gente aí, fazendo os comentários, muito legal, obrigado Ângelo. Então aqui, ó, ele fala, falando em hidráulica, me parece que usar canos curvas é impossível dentro da parede, sendo possível só usar joelhos, o que diminui a velocidade do fluxo da água. É possível usar curvas nas paredes? Como? Então, Ângelo, realmente a gente tem essa limitação aí, né? Para utilizar aquelas curvas longas, né? Fica mais difícil porque você não consegue lá a angulação, né? A curvatura, lá conseguir acomodar essa curva dentro dos furos dos tijolos ou nas canaletas. E aí acaba ficando como opção aí realmente utilizar aí os joelhos, né? Que são curvas mais fechadas, vamos dizer assim, 90 graus ali, mas com ângulo bem reduzido, tá? No tijolo 15 por 30, como você tem lá o diâmetro lá do furo um pouco maior, então você consegue ter um pouco mais de flexibilidade. Eu acredito que tubulações de 3/4, 1 polegada, eu nunca testei, tá? Precisaria testar, mas eu acredito que no 15 por 30 você conseguiria fazer alguma coisa, teria um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, tá? Mas aí se alguém já testou, faz dessa forma e puder deixar um comentário pro Ângelo aí, eu agradeço muito, tá bom? Depois tem lá o Jocir, né? Pode me dizer qual o melhor cimento para fazer o tijolo ecológico? Aí CP2, 3, 4, 5. Não vi ninguém falar sobre isso no YouTube, desde já te agradeço. Acho que em alguns dos nossos vídeos a gente já chegou a comentar alguma coisa sobre isso, né? Mas então, o Jocir, na minha opinião, se for para falar qual o melhor, seria o CP5, tá? Qual que é a vantagem e a diferença do CP5 em relação aos demais? A questão da cura mais rápida, tá? É um cimento que em poucos dias de cura ele já atinge uma alta resistência. Então a gente fala que ele tem uma alta resistência inicial. No final do ciclo, depois de 28 dias de cura, a tendência é que eles, em termos de resistência, que eles cheguem próximos. Mas mesmo assim o CP5 ainda, depois do final do ciclo de cura, ele ainda normalmente tem uma resistência maior em relação aos outros cimentos, tá? Por que é interessante essa cura mais rápida no tijolo ecológico? Vou falar do nosso processo, como é que a gente trabalhava, né? Então assim, a gente produzia os tijolos paletizados, tá? E no dia seguinte a gente já fazia a movimentação desses pallets já para acomodação dentro do pátio com empilhadeira.
tá? E um pallet, a gente coloca lá 8 fiadas de tijolos, a gente tem lá 448 tijolos, aproximadamente 1,5 toneladas. Então a primeira fiada de tijolos lá, você tem praticamente lá mais de 1.300, 1.400 quilogramas, né? Exercendo aí uma força sobre ela, tá? E a gente nunca teve problemas de trincar tijolos nessa primeira fiada, tá? Um dos motivos por conta aí da utilização do CP5, porque de um dia para o outro, se você pega o tijolo, você já percebe que ele já tem uma resistência bem grande já, tá? E com uma semana a gente já conseguia, inclusive, fazer o transporte desse tijolo aí, já fazer destinação para a obra, tá? A gente sempre procurava, depois de 15 dias a gente liberava os tijolos para a obra. Mas já chegamos a liberar com uma semana, até menos de uma semana. No CP5, normalmente você consegue fazer isso, tá? Isso porque com uma semana, você tendo lá, né, um solo de qualidade, o traço tudo certinho, umidade, respeitando, né, essa forma aí de trabalhar com a cura, para quem tem dúvidas, a gente não utilizava esse processo de ficar molhando o tijolo no dia seguinte. Tem um vídeo, vou ver se eu consigo deixar o card dele aí, falando sobre a cura dos tijolos, tá? A gente não molhava os tijolos, a gente fazia uma forma de preservar a umidade do próprio solo, né, da própria massa que a gente fazia a prensagem lá dos tijolos, e ela é suficiente para promover a cura desse tijolo, tá? Sem adicionar água no dia seguinte. É um processo bem interessante para quem produz, principalmente em quantidades maiores, né, em volumes maiores, tá? Então, assim, essa é a grande vantagem do CP5, né? Com um dia, 2 dias de cura, você já consegue movimentar esse pallet sem maiores problemas, tá? E com menos tempo você já consegue disponibilizar esse tijolo aí para fazer um envio para uma obra, por exemplo, tá? Isso eu considero uma vantagem grande, né? Porque no CP2, por exemplo, que eu sei que em algumas regiões aí é difícil de encontrar o CP5, né? Então, para algumas regiões você vai ter disponível aí o CP2, por exemplo, que é o de uso geral, é o mais comum, tá? Entre esses tipos de cimento, né? A diferença dele é que a cura é um pouco mais lenta. O ideal é que você realmente aguarde aí, então, no CP2, aguarde aí pelo menos aí 21 dias de cura, ele já vai estar com uma resistência bem legal também, tá? Mas assim, para quem precisa de grandes volumes de produção, né, e tem aí, tá produzindo tijolo todos os dias, por exemplo, facilita muito essa logística, né, de você ter essa agilidade maior aí no processo de cura, tá? É mais por conta disso, tá? Aproveitando aí, assim, uma dica, né, o tipo do cimento, tá? Inclusive a marca do cimento, ela influencia um pouquinho na tonalidade do tijolo, tá? Tem cimento que promove um tijolo um pouco mais escuro, outros um pouco mais claro. E aí é interessante, se você for mudar de marca, por exemplo, tomar esse cuidado, né? Se você está fornecendo tijolos para uma obra, está no meio do fornecimento, por exemplo, e se você mudar, às vezes nem o tipo do cimento, às vezes o fato de você mudar a marca já pode alterar bastante aí a tonalidade do tijolo. Então fiquem atentos aí em relação a isso, tá legal? Vamos lá. Aqui tem alguns elogios aí, valeu, valeu mais uma inscrição, legal, muito bom. Aí tem o Franco aqui, ó, lá do México, né? Muitas graças aí, ó, Franco, saludos desde Brasil. Ele pergunta aí sobre a supercola, né? Hoje a gente não tem aí a supercola disponível aí no México, Franco. Para a gente enviar em poucos volumes, né, em poucas quantidades, o custo que a gente levantou até hoje fica muito alto, acaba ficando inviável a gente enviar uma quantidade pequena. O ideal seria que a gente desenvolvesse aí um distribuidor, né, alguém que se interessasse em distribuir o produto, para a gente enviar em grandes quantidades, aí o custo da logística acaba reduzindo e acaba ficando viável daí o produto, tá? Se você tiver interesse ou tiver alguém que tenha interesse em distribuir o produto aí no México, manda um e-mail pra gente, eu vou deixar depois o nosso endereço de e-mail,
e aí fique à vontade para entrar em contato com a gente. Isso vale não só para o México, mas todos os outros países aí, Mercosul, né? É possível sim a gente trabalhar em parceria, mas teria que pensar aí num sistema aí de distribuição dos produtos aí para esses outros países, tá? Hoje a gente está bastante focado no atendimento doméstico, né, aqui no Brasil. Então a gente tem hoje uma logística aí que atende desde o Rio Grande do Sul até o norte lá, Belém do Pará. Então a gente tem uma logística aí que atende o Brasil todo, tanto com a Supercola quanto as nossas a resina impermeabilizante, né? A gente consegue atender aí, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, aqui o The Guardian. Assim como você, prefiro fazer as instalações elétricas aérea, porém com uma diferença: não utilizo conduítes. Estes apenas uso na saída de caixas de distribuição e no interior da laje. Ah, legal, tá? Bacana, você tem essa opção aí no tijolo ecológico. Se você não quiser utilizar os conduítes, né, você pode tranquilamente utilizar só os furos dos tijolos ali. Quando eu não tenho laje, é uma opção interessante, tá? Não precisaria teoricamente usar os conduítes. Quando a gente tem a laje, aí é igual ele comenta aí, realmente aí faz necessário daí o conduíte, porque senão depois você não vai conseguir precisar passar um cabo novo, por exemplo, né, fazer uma manutenção, vai ter muita dificuldade, né? Então aí geralmente eu coloco daí o conduíte desde a caixa lá no teto, chegando até as caixas de tomada nas paredes ou as caixas de distribuição, tá? O conduíte acaba facilitando um pouco, né, nesse caso aí, para manutenção, para você passar um cabeamento novo, por exemplo, né, precisar passar um cabo adicional, é mais fácil, né, você passar lá aquele passa-cabo, passa-fio, é mais fácil do que quando você tem só o furo do tijolo. Normalmente a pontinha lá do passa-cabo, ela acaba enroscando ali entre um tijolo e outro, né, você fica com as arestas internas ali. Então quando você vai tentar passar um passa-cabo, você normalmente tem uma dificuldade de passar esse passa-cabo, porque ele vai enroscando, né, nas arestas dos tijolos, tá? Então eu prefiro já utilizar o conduíte, né, para manutenções futuras, fica mais fácil. Mas é uma opção, né, acaba economizando um pouquinho aí em relação aos conduítes. Deixa eu ver, não teria como desenvolver um aditivo que melhorasse essa umidade por mais tempo? Aqui acho que ele comenta em relação ao grout, né, em relação ao preenchimento lá dos grouts, para a gente manter a umidade do grout por mais tempo. Olha, se vocês procurarem aí, tem diversos aditivos que a gente pode utilizar no concreto, tá? Inclusive aditivos que reduzem, né, um pouco a quantidade de água que você adiciona no concreto, e isso melhora, né? Normalmente são plastificantes que você utiliza no concreto. Tem que tomar muito cuidado em relação à dosagem desses aditivos, né? Se você colocar uma dosagem acima do limite aí especificado, pode comprometer também a qualidade do concreto. Então tem que trabalhar dentro aí das especificações que o fabricante fornecer, né, desses aditivos. Mas já existe sim vários aditivos aí que podem melhorar um pouco essa questão. Agora, nenhum deles faz milagre, né, pessoal? Então, assim, é importante realmente, como a gente já deu a dica aí, molhar bastante, né, umedecer bastante as regiões ali de grout antes de fazer o preenchimento. E, se possível, no dia seguinte, fazer mais uma molha, né? Aí já mantém essa umidade aí por 3, 4 dias. Se você conseguir utilizar o cimento CP5 para fazer esse preenchimento melhor, né, que ele já vai ter uma resistência inicial mais alta, né, e a cura dele já vai ser mais acelerada. Então tudo isso ajuda aí na qualidade desse grout, né? Lembrando, né, pessoal, que essa parte do grout, eu sempre insisto em falar isso, em relação à segurança, né, da estrutura da obra, é a parte mais importante da edificação, né? Se você tem ali todo o conjunto de grouts e as vigas de amarração aí na horizontal com um concreto, né, de qualidade, né, com um grout de qualidade, assim, essa questão estrutural da obra
é o fundamental, né? Porque se você tem lá um tijolo que eventualmente teve uma microfissura, ele não compromete a estrutura como um todo, né? Agora, se tiver um problema de uma fissura num grout, por exemplo, aí sim compromete, né, a estrutura e a segurança da obra. Aí é bem complicado, então precisa ter um ponto de atenção bem grande aí nessa questão aí dos grouts. Bom, pessoal, esses foram os comentários aí da semana. Acabei deixando aqui nessa câmera aí o tempo todo, né? E mais uma vez aí agradecer então a audiência de vocês, a participação, os comentários, tá? E na medida do possível a gente vai desenvolvendo novos conteúdos, novos vídeos, tá? A gente continua bastante apertado aí em termos de trabalho, né? Mas assim que possível a gente vai produzir novos vídeos aí com temas bem legais para vocês aí. Continue acompanhando o nosso canal, prestigiando. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem bem e até nosso próximo vídeo.